Anteriormente foi explicado sobre a produção, secreção e efeitos dos hormônios tiroidianos, o T3 e o T4. Dando continuidade às aulas de sistema endócrino, nesse vídeo veremos sobre a produção, secreção e os efeitos dos hormônios secretados pelo córtex e pela medula da glândula adrenal. As adrenais são órgãos endócrinos bilaterais que repousam no teto do abdômen e ficam em uma posição crânio-medial aos rins correspondentes. O seu interior é dividido em córtex e medula, sendo que cada uma das regiões produz diferentes hormônios. A medula sintetiza e secreta adrenalina e noradrenalina. O córtex produz os esteroides, sendo que existem ali três classes principais: os mineralocorticoides, os glicocorticoides e os hormônios sexuais. Histologicamente, o córtex da adrenal é dividido em três zonas. A camada mais externa é a zona glomerular. As células dessa região são organizadas em um formato espiral. A camada do meio é a zona fascicular. Ela consiste em uma camada larga e suas células são organizadas em colunas. Em vacas e ovelhas, essa camada ainda é dividida em interna e externa. E por fim, existe a zona reticular, que fica bem próxima à medula, e suas células são organizadas de forma aleatória. A zona glomerular tem a função de produzir e secretar a aldosterona, sendo ela o principal mineralocorticoide. E as zonas fascicular e reticular produzem e secretam os glicocorticoides e os esteroides sexuais. As células do córtex têm abundância em gotículas lipídicas, que são ésteres de colesterol, mitocôndrias e retículo endoplasmático liso. Essa característica é importante para a síntese de esteroides. Os esteroides são derivados do colesterol. Por esse motivo, o armazenamento dele dentro dessas células é importante, pois ele fica prontamente disponível para a síntese de hormônios. Para que a síntese comece, lá dentro da mitocôndria, o colesterol precisa ser hidrolisado para formar a pregnenolona. Essa é a molécula que será usada para a síntese de todos os esteroides. Lá na primeira aula foi citado que, na síntese de hormônios e esteroides, cada hormônio possui uma enzima específica para sua produção. Na produção de cortisol, as células da zona fascicular e reticular possuem uma enzima chamada 17-alfa-hidroxilase, que é essencial na síntese de cortisol. Enquanto nas células da zona glomerular existe a aldosterona sintase, que possibilita a síntese de aldosterona. Isso acaba fazendo toda a diferença no efeito biológico de ambos os hormônios. Um outro glicocorticoide importante nos animais é a corticosterona. Sua potência é menor que a do cortisol, mas ele é o principal glicocorticoide secretado pelo córtex adrenal de roedores, algumas espécies de aves, répteis e anfíbios, e a sua secreção também é submetida ao controle do eixo hipotálamo-hipófise. Como mencionado, o córtex adrenal também produz os andrógenos e os estrógenos, os hormônios sexuais, que em condições fisiológicas a sua produção é pequena. No entanto, há situações patológicas em que a sua produção pode ser grande. Depois de produzidos, eles são liberados na corrente sanguínea, diferentemente dos hormônios proteicos, que podem ser armazenados. No sangue, por serem pouco solúveis no plasma, eles necessitam de proteínas transportadoras. Existe uma proteína plasmática com uma alta afinidade pelo cortisol, a transcortina, também chamada de globulina ligante de corticosteroides. De todo o cortisol transportado, 75% está ligado à transcortina, 15% fica ligado à albumina e 10% fica livre para interagir com os receptores. A aldosterona fica 50% ligada com a albumina, 10% ligada à transcortina e 40% fica livre para fazer o efeito biológico, uma quantidade bem grande. Lembrando que apenas a fração livre do hormônio é capaz de exercer o efeito biológico. O mecanismo de ação dos esteroides já foi explicado na primeira aula. Os hormônios corticoides, apesar de serem divididos em duas classes, eles acabam tendo atividades que se sobrepõem. Por exemplo, o cortisol também tem atividade mineralocorticoide, mas com uma potência bem reduzida, e o mesmo vale para a aldosterona. Os glicocorticoides são mediadores intermediários do metabolismo. Eles possuem como uma das funções mais importantes o estímulo da gliconeogênese hepática. Isso é, eles estimulam a conversão de aminoácidos em carboidratos, o que acaba aumentando o glicogênio hepático e aumenta os níveis séricos de glicose. Esses efeitos sobre o metabolismo hepático de glicogênio também são observados com a insulina, mas os efeitos sobre os níveis plasmáticos de glicose são bem diferentes, pois, ao contrário da insulina, eles diminuem a absorção e o metabolismo de glicose pelos tecidos periféricos, principalmente nos adipócitos e na musculatura. Os efeitos sobre o metabolismo lipídico incluem
a lipólise e a redistribuição de gordura hepática e abdominal. Essa redistribuição leva àquela aparência de tonel em animais e humanos com hiperadrenocorticismo. Outro efeito dos glicocorticoides é a inibição da síntese proteica e o aumento do catabolismo proteico, com uma liberação de aminoácidos para a circulação. Isso acaba favorecendo a gliconeogênese. Eles também aumentam a taxa de filtração glomerular e inibe a secreção de ADH, o que possibilita a maior excreção de água pelos rins. Outras atividades biológicas incluem ação anti-inflamatória, imunossupressão por suprimir macrófagos e linfócitos e o estímulo à secreção gástrica. A secreção de glicocorticoides é submetida ao controle do hipotálamo. Fatores como o estresse, por exemplo, dá início à secreção de CRH, o hormônio liberador de corticotrofina, e por sua vez vai até a hipófise e estimula a liberação de ACTH, a corticotrofina, e essa cai na corrente sanguínea, vai até a adrenal, fazendo com que o cortisol seja liberado. Quando ele atinge concentrações suficientes, acontece um feedback negativo para o hipotálamo e para a hipófise, inibindo a secreção de CRH e ACTH. Já os mineralocorticoides são importantes no controle da pressão arterial, pois eles aumentam a reabsorção de sódio pelos rins, isso porque fazem parte do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que já foi explicado lá nas aulas de fisiologia renal. A sua secreção é estimulada principalmente pela angiotensina 2 e pela hipercalemia. Deixando um pouco de lado o córtex e indo para a medula, como mencionado, essa região é responsável por produzir a adrenalina, também conhecida como epinefrina, e a noradrenalina, também chamada de norepinefrina. Esses hormônios estão no grupo das catecolaminas. Ali na medula, existem diferentes tipos celulares denominadas de células cromafins. As células que produzem adrenalina não são as mesmas que produzem a noradrenalina. Para entender melhor como ocorre o estímulo para secreção e produção, é necessário relembrar uma característica anatômica importante do sistema nervoso autônomo simpático, onde as fibras pré-ganglionares liberam a acetilcolina e as fibras pós-ganglionares liberam a adrenalina. Temos ali fibras pré-ganglionares chegando na região e liberando a acetilcolina. Ela se liga nos seus receptores e estimula a síntese de catecolaminas pelas células da região. Além de estimular a síntese, também acabam estimulando a secreção. E esse fenômeno é conhecido como pareamento de estímulo de secreção. As catecolaminas são sintetizadas a partir da tirosina ou da fenilalanina, sendo que a maior parte é produzida a partir da tirosina. A primeira etapa envolve a conversão da tirosina em dopa, e essa, por sua vez, sofre uma reação através de uma enzima chamada dopa-descarboxilase, que a transforma em dopamina. A dopamina, então, é colocada dentro de uma vesícula e lá dentro, por conta de outra enzima, ela é convertida em noradrenalina. Nas células cromafins que secretam apenas a noradrenalina, a síntese para por aí. Se a célula secreta adrenalina, a noradrenalina, ela sai da vesícula e é convertida em adrenalina por uma outra enzima. Então, ela é armazenada em grânulos até que ocorra o estímulo para sua secreção. Assim como o cortisol, as catecolaminas fazem a regulação do metabolismo intermediário e também permite alterações fisiológicas em situações de estresse agudo. Nos tecidos alvos existem receptores adrenérgicos onde esses hormônios podem agir. São descritos dois tipos de receptores, o alfa e o beta, sendo que cada um é subdividido em dois tipos, o alfa 1 e o alfa 2, o beta 1 e o beta 2. Os receptores do tipo alfa estão presentes nas terminações nervosas simpáticas, sendo que o alfa 1 é encontrado no terminal pós-sináptico e o alfa 2 é encontrado no pré-sináptico, ou seja, eles controlam a liberação de catecolaminas nas terminações simpáticas. Os receptores beta 1 estão localizados no coração e os beta 2 afetam a contração do músculo liso, promovendo relaxamento e afetam o metabolismo. Tanto a adrenalina quanto a noradrenalina agem nos mesmos receptores, mas com alguns efeitos diferentes. Quando a gente fala de controle do metabolismo por parte desses hormônios, isso é dado pelos receptores do tipo beta 2 adrenérgicos. A potência da adrenalina nesses receptores é 10 vezes maior do que a da noradrenalina. As catecolaminas promovem a glicogenólise hepática e na musculatura esquelética. Com isso, acaba aumentando os níveis séricos de glicose. Além disso, ela estimula a gliconeogênese. Um outro efeito é o estímulo à lipólise, o que aumenta os níveis séricos de ácidos graxos. Outras atividades já bem conhecidas desses hormônios são os efeitos cardiovasculares, como o aumento da frequência cardíaca e da força de contração,
O aumento da resistência periférica total num sistema respiratório promove o relaxamento da musculatura brônquica, resultando na broncodilatação. Os efeitos biológicos das catecolaminas são diversos e afetam muitos outros sistemas, por isso não serão todos falados aqui. A secreção de catecolaminas na corrente sanguínea é estimulada principalmente pela hipoglicemia e situações estressantes. Os fatores estressantes são capazes de liberar grandes quantidades de adrenalina, principalmente o estresse agudo. Por esse motivo, ela é conhecida como o hormônio de luta ou fuga. É isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenha ajudado. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like. Valeu!